Bom dia, hoje estaremos entrevistando um homem admirável, um ambientalista persistente e, segundo ele mesmo, no mundo onde, para ser considerado escritor, tem que escrever 20 livros, ele é apenas um aprendiz da palavra. Ailton Krenak. Bom, para começar, onde nasceu? Quais foram os seus ofícios e o que você aprontou na década de 1980 e 1985? Bom dia a todos. Vou me apresentar formalmente para vocês. Me chamo Ailton Alves Lacerda Krenak. Eu nasci no dia 29 de setembro de 1953, no município de Itapirinha, no estado de Minas Gerais, na região média do Rio Doce. Bom, aos meus 17 anos eu me mudei para o Paraná com a minha família e lá eu me alfabetizei e também me tornei produtor gráfico e jornalista. Bom, atualmente eu tenho 70 anos, moro na reserva indígena Krenak e no município de Resplendor, no estado de Minas. Bom, talvez vocês estejam me perguntando qual é o significado de Krenak. Krenak seria cabeça da terra. Para ser mais resumido, Kre significa cabeça e Nak da terra. Bom, em 1980 eu passei a me dedicar exclusivamente a movimentos indígenas. Em 1985 eu fundei uma organização não governamental chamada Núcleo de Cultura Indígena, que visa proteger as culturas indígenas. Essa organização sofreu uma emenda popular que garantia a nossa participação no Congresso Nacional do Brasil, que era do processo constituinte de 1986. Bom, eu também fiquei sabendo que a sua participação em um lugar aí em 1988 foi bem agitada, né? Conte-nos sobre. Bom, eu participei da Assembleia Nacional Constituinte, que se elaborou a Constituição Brasileira em 1988, e no qual eu protagonizei uma das cenas mais marcantes da mesma, que foi isso que eu fiz, que é... que é um costume indígena brasileiro, no qual foi para protestar contra o que considerava um retrocesso da luta para atribuir os costumes indígenas brasileiros. Entendi. Bom, e aparentemente foi a partir daí que se tornou bem ativo na luta pelos direitos dos povos indígenas, correto? Correto. Em 1988, eu participei da fundação da União dos Povos Indígenas, uma organização que visa proteger os interesses dos indígenas na nação. E no ano seguinte, participei da fundação da Aliança dos Povos da Floresta, um movimento que estabeleceu uma economia através da extração do látex e de outras matérias das reservas indígenas. E em 1989, retorno a Minas Gerais, onde me dedico ao núcleo da cultura indígena. Em 1998-99, minha obra O Eterno Retorno do Encontro foi publicada no livro A Outra Margem do Ocidente. Interessante. Bom, mas se engana quem acha que parou por aí, né? Afinal, sua vida no século XXI foi bem agitada também. Ainda mais ali entre 2007, 2008, 2013, 2014 e também 2015. Em 2007, eu concedi uma entrevista ao Museu da Pessoa, onde eu relatei muito sobre a minha infância de alguns parentes e sobre as imigrações que nós tivemos que fazer dentro do nosso território devido a invasões de garimpeiros, madeireiras e criadores de gado. Em 2014, eu fui um dos palestrantes principais de um seminário internacional, que foi chamado de Os Mil Nomes de Gaia. Ocorreu no Rio de Janeiro e foi organizado pelo Eduardo Ribeiro de Castro, um antropólogo muito famoso. Bom, tem um ditado que diz que um ano ele tem mais de 365 dias. E se isso for verdade, em 2016 foi o seu ano mais comprido, né? Em 2016 aconteceu duas coisas muito importantes na minha vida. Que, por exemplo, em 2015 aconteceu o desastre em Mariana, que foi um rompimento de uma barragem. E em 2016 eu denunciei, por conta que o governo e as empresas estavam tentando minimizar os impactos, minimizar os danos e mentindo para a imprensa. Aí eu denunciei isso como um crime ambiental. E destacando também a dependência dos povos Krenak do Rio Doce, que foi destruído por conta dessa barragem.
E também em 2016 eu fui eleito professor pela UFMJ por conta dos meus saberes sobre a cultura indígena. Interessante. Bom, eu também fiquei sabendo que você teve algumas aparições nas telinhas, né? Conte-nos sobre isso. No ano de 2000, protagonizei um documentário sobre os indígenas, feito pela TV Escola, e no ano de 2018 eu participei de uma série na Netflix chamada Guerra do Brasil. Interessante. Em 2021, ele lançou Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Foi uma obra tão famosa que foi traduzida em inglês, francês e alemão. 2021 foi considerado o ano em que essas obras foram traduzidas para esses outros idiomas. Em 2023, ele assumiu a 24ª cadeira na Academia Mineira de Letras, sendo o primeiro indígena a entrar nessa instituição. Em 5 de outubro do mesmo ano, ele assumiu a 5ª cadeira, que tinha acabado de se aposentar o José Amorino de Carvalho, que era quem ocupava essa cadeira. Então, ele foi considerado o primeiro imortal indígena dessa instituição. Agora, falando um pouco mais sobre as obras deles, a gente vai começar por ordem cronológica, começando com O Lugar Onde a Terra Descansa, lançado em 2000. A obra O Lugar Onde a Terra Descansa, de Ailton Krenak, se encaixa no gênero de ensaio. Krenak utiliza uma abordagem reflexiva e crítica, explorando temas relacionados à natureza, culturas indígenas e a relação do ser humano com a terra. Sua escrita mescla elementos poéticos e filosóficos, características comuns nesses gêneros. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu falo sobre como a humanidade está caminhando para sua própria destruição ao tratar a natureza como algo separado de nós. Vejo o fim do mundo não como uma catástrofe distante, mas como algo que já estamos vivendo com o desequilíbrio que criamos. Para adiar esse fim, precisamos aprender com os povos indígenas, que há muito tempo sabem como viver em harmonia com a terra. Falo da importância de repensarmos nossas prioridades, respeitarmos os ciclos da natureza e abandonarmos a ideia de progresso a qualquer custo. O que proponho é que vivamos de maneira mais simples e consciente, pois só assim podemos cuidar verdadeiramente do futuro do planeta. Um trecho da minha obra é assim: talvez o nosso mundo precise ser adiado, não o fim do mundo, mas o mundo como nós conhecemos. Essa ideia da humanidade que destrói a si mesmo e todas as formas de vida ao seu redor, como se estivesse em uma nave desgovernada. Em Encontros, que é outra obra minha, eu mostro a importância de cuidar da natureza e respeitar as culturas indígenas. Defendo que podemos aprender com esses povos a viver em harmonia com o planeta e com as pessoas, destacando a urgência de mudarmos nossa visão de mundo para entender que nós somos parte do planeta. Em 2020 ele tinha lançado A Vida Não É Útil, mas a pessoa que ia explicar totalmente. Então a gente vai pular para Firmando o Pé no Território, lançado em 2020, no mesmo ano também. Afirmando o Pé no Território é na obra Firmando o Pé no Território, Ailton Krenak discute a importância da conexão dos povos indígenas com a terra, enfatizando a necessidade de reconhecimento e respeito aos direitos territoriais. Ele critica a colonização e a exploração dos recursos naturais, abordando a relação espiritual e cultural que os indígenas têm com seus territórios. Krenak defende a autonomia dos povos originários e a preservação de seus modos de vida, ressaltando que a luta pelo território é fundamental para a sobrevivência cultural e ambiental. Ele também lançou, no mesmo ano de 2020, O Amanhã Não Está à Venda, que também é uma pessoa que explicar faltou. E em 2021 ele lançou Lugares de Origem, que também é uma pessoa que explicar faltou. E em 2021, no final do mesmo ano, ele lançou O Sistema e o Antissistema. Bom, o Ailton Krenak, na sua obra O Sistema e o Antissistema, ele fez uma crítica ao modelo capitalista, onde ele aponta que o sistema ele exploraria os recursos e desumanizava as relações. Em contrapartida, o antissistema seria formas de vida conectadas com a natureza e valores coletivos, que seriam representados pelos povos indígenas. Agora eu vou falar um pouco também da obra Futuro Ancestral. Nessa obra, o Krenak propõe que o futuro sustentável da humanidade ele seria vindo através do resgate das sabedorias ancestrais. E ele aponta também que a resolução para as crises ambientais existencialistas seria esse resgate dos costumes tradicionais. O Sistema Antissistema foi publicado em 7 de outubro de 2021 e o Futuro Ancestral foi publicado em 7 de agosto de 2022.
Ao todo, ele escreveu 9 livros, tendo algumas participações em outros livros, ajudando a escrever e a editar outros livros, mas de sua própria autoria, escritos do começo ao fim, foram só esses 9 que a gente explicou. Ele não se considera um escritor como hoje em dia é considerado o que significa um escritor, porque segundo ele, hoje em dia, no mundo onde a tecnologia está tão avançada, as pessoas só querem o agora, o imediato. E isso gera que, para ser considerado um escritor, você tem que escrever 20, 30 livros antes de morrer. E ele não considera isso como escritor. Afinal, segundo ele, vários escritores antigos, até do Barroco, só se tornaram realmente importantes e suas obras conhecidas depois de sua morte. E ao todo, na sua vida, eles só tiveram um livro de sucesso que, como eu disse, foi sucesso só depois de sua morte. Então, segundo ele, esses seriam os autores de verdade. Pessoas que se dedicaram a vida inteira para a palavra, para escrever uma história que contasse algo realmente muito mais profundo do que simplesmente 300 páginas de uma história rasa. Ele focou também a vida inteira dele em coisas ambientalistas, em defender essa parte ambientalista e principalmente o direito dos povos indígenas, o que é visível em quase todas as suas obras. E bom, chegou ao fim a nossa entrevista sobre esse incrível autor. Porque assim, você é um autor porque realmente, se você for considerar tudo que ele já escreveu, ele pode sim, deve, mais do que tudo, ser considerado um escritor, independente do que ele próprio acha, ele realmente é um escritor incrível. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso convidado.